que Deus tem para nos dizer hoje. No Evangelho narrado e escrito por João, capítulo 5, verso 31 e 32, diz-nos assim a palavra de Deus: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Hoje trataremos do seguinte tema: testemunho de vida cristã. É possível ou impossível? E hoje iremos trazer com muita alegria e com muito prazer aqui nos estúdios Mark Adenilson, no programa Falando de Deus, nosso querido irmão pastor Elias Dutra da Silva. E você, assim como o pastor Elias, é nosso convidado especial para essa nossa sala de prosa, falando de Deus. E hoje, com muita alegria, com muito prazer, estamos recebendo aqui nos estúdios Mark Adenilson, no programa Falando de Deus, nosso querido irmão em Cristo, pastor Elias Dutra. A paz do Senhor, pastor Elias. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcos. É com muito prazer, com muita honra estar aqui com vocês nessa tarde, juntamente com nossos amigos e irmãos internautas, para falar desse amor tão grande do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa boa, e é uma alegria enorme nós estar recebendo o querido irmão aqui. O senhor é amigo pessoal nosso, muito querido, e uma pessoa que é um exemplo a ser seguido aí por muitos, e nós também temos o senhor como exemplo, e hoje para nós é uma honra receber o irmão aqui. E você, nossos internautas que não conhecem o pastor Elias Dutra, ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Itajobi, ali no campo de Cafelândia. Ele é pastor regional lá, algumas congregações sobre a responsabilidade dele, e tem sido um instrumento glorioso de Deus em toda aquela regional ali. Deus abençoe poderosamente, pastor Elias. E nós temos aqui já um hábito, quando nós convidamos aqui o nosso convidado, já vamos direto ao assunto já. Nossos internautas sabem muito bem disso, que nós já vamos direto no assunto, já com um propósito único, até para edificação espiritual de todos aí que possam estar acompanhando esse programa. E por sinal, já deixo aqui os nossos agradecimentos. Nós queremos agradecer a tantas e inúmeras pessoas que têm compartilhado, que têm assistido, deixado ali a sua mensagem. Para nós é um incentivo muito grande de saber que alguém dá valor no trabalho que nós estamos fazendo, aqui da proclamação do Reino de Deus, e ainda compartilhando, mandando para o máximo de pessoas que estão ao seu alcance, para que assim como você, assim como nós aqui, que essas pessoas possam, por este alcance, ou ter alcance a esse programa Falando de Deus, e poder também ser edificado com as mensagens, que aqui nós somos usados por Deus. Não à toa o nome desse programa, pastor, é Falando de Deus. Nós só falamos de Deus aqui. Tem coisa melhor do que falar de Deus? Não tem. A coisa mais linda, maravilhosa, gloriosa é falar de Deus. Bendito seja maravilhoso. A Bíblia fala que a gente fala o que o coração está cheio. A boca fala. Nós estamos cheios de Deus, então nós só falamos de Deus. Então vamos direto já na primeira pergunta. Nós queríamos saber, amado pastor Elias, como foi a conversão do pastor Elias? Como Jesus alcançou sua vida? Pastor Marcos, foi a coisa mais linda. Para mim foi a coisa mais linda, a coisa mais gloriosa que aconteceu na minha vida. Foi quando o Senhor me chamou. Quando o Senhor me chamou para esse evangelho, para a salvação. Nós era um perdido, né? Nós era um perdido nesse mundo. Como o Senhor nos chamou foi muito lindo demais mesmo. Eu me lembro quando a minha idade de 19 anos, e na minha casa ninguém realmente ia para a igreja, nem o pai, nem a mãe, inclusive eles estavam distanciados da presença de Deus, estavam afastados de Jesus. E a nossa casa era realmente, digamos assim, um desastre, né? Era uma destruição total, tanto na vida espiritual, na vida material, em todos os sentidos. Para o senhor ter uma ideia, pastor Marcos, antes de eu ir para o evangelho, eu perdi 2 irmãos. Meu Deus. 2 irmãos a gente perdemos por falta de Jesus dentro do lar, por falta de Jesus dentro da casa. E eu com 19 anos de idade, eu olhando aquilo, eu vendo tudo aquilo acontecendo dentro da própria casa. Meu irmão mais velho, o inimigo, fala que o inimigo arrancou ele, tirou ele, matou ele, né, que ele cortou o pescoço de um lado e do outro, quase cepou o pescoço dele. Meu Deus. Então, quando a gente viu aquilo, a primeira coisa que veio no meu coração foi buscar Jesus para dentro do meu lar.
para dentro da minha casa. E ninguém ia mais, a não ser eu que comecei a buscar a presença do Senhor. Mas para resumir, hoje eu posso dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. E Jesus é maravilhoso. Aonde Jesus chega, algo acontece. Realmente, pastor Marcos, acontece. Eu me lembro, pastor, que quando eu morava vizinho de um obreiro, até hoje, nesses dias, ele já partiu para a glória, já foi embora para Jesus, com Jesus. E ele sempre falava, né? E hoje a minha esposa também, naquela época ela era nova, tinha 14 anos. E todas as vezes que eu saía do portão, parecia que era uma coisa. Ela já gritava de longe, ó, vai para a igreja, vamos para a igreja, Jesus te ama, né? E esse obreiro falava a mesma coisa. E a dificuldade, para o senhor ver que a dificuldade para mim chegar na igreja foi tão grande, que uma quarta-feira eu falei, hoje eu vou para a igreja. Me aprontei, e quando eu cheguei de frente de uma farmácia chamada Farmácia Santa Maria, e quando eu cheguei de frente da farmácia, eu voltei para trás, não fui mais para a igreja. Falei, eu não vou para a igreja, vou embora, vou descansar. E de repente, na quinta-feira, eu falei, hoje eu vou para a igreja. Quando eu aprontei, cheguei na quitanda do seu Luiz, que a igreja ficava do lado da quitanda. Eu entrei na quitanda, tomei uma cerveja e voltei para casa de novo. Na sexta-feira eu falei, hoje eu vou chegar na igreja. Quando eu cheguei de frente da igreja, eu passei para o outro lado da rua para poder atravessar direto. E nisso que eu passei do outro lado da rua, esse obreiro gritou, Elias, vem para a igreja. E eu aproveitei aquela oportunidade e entrei na igreja. E a palavra começou a falar comigo. Eu me lembro até hoje, quem estava pregando a palavra do Senhor era o presbítero, na época, Paulo Roberto. E ele começou a pregar. Eu peguei o meu chapéu, coloquei debaixo do banco, né? Estava com um cinturão, né? Uma jaqueta jeans, uma calça jeans, uma botina também tarrapeta. E ele começou a pregar e eu falei, alguém contou a minha vida para esse homem. Era Deus, mas eu não entendia que ele estava falando aquilo, né? Que Deus estava usando aquilo, que era o próprio Deus falando comigo, daquela forma, tratando comigo naquela noite. E o que eu fiz, na minha ignorância, eu levantei, coloquei o chapéu no peito, eu peguei debaixo da cadeira, o chapéu debaixo da cadeira, coloquei o chapéu assim no peito, falei, vou embora. Mas no que eu levantei para ir embora, eu não conseguia andar. Eu fiquei, as minhas pernas parece que amarraram, e eu fiquei ali paralisado naquele lugar. E todo mundo olhando para mim dentro da igreja, eu sentei justamente na primeira cadeira. E quando eu vi que não conseguia se mover do lugar, eu assentei de novo. Naquilo que eu assentei, me deu uma crise de choro. Comecei a chorar naquele culto, e no final do culto, o presbítero Paulo Roberto, na época, falou assim, quem quer aceitar a Jesus? Eu levantei as minhas mãos. E para a glória e honra do Senhor Jesus, já vai fazer, agora dia 11 de novembro, vai fazer 32 anos que eu desci as águas, estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas foi uma coisa muito linda que Deus fez na minha vida. Bendito seja Deus, que coisa maravilhosa. Você acompanhando esse programa, falando de Deus, você pode ter acesso a testemunhos assim. E talvez o estado que você está se assemelhe ao testemunho que o pastor Elias Dutra está contando aqui e outros irmãos que nós já trouxemos aqui que também testemunharam de como se converteram. Talvez hoje, através desse instrumento maravilhoso, internet, talvez chegou até o seu lar, a sua casa, essa mensagem de que Jesus pode transformar a vida de uma pessoa, por mais decadente que ela seja, na maior situação ou na maior das hipóteses que a pessoa esteja enfrentando, Jesus é maior que elas e pode mudar totalmente a sua vida. Basta crer, né, pastor? Basta crer. E se entregar. Ele creu, se entregou ao Senhor e o Senhor mudou totalmente a sua vida. O nosso tema desse nosso programa de hoje, ele trata do testemunho de vida cristã. Depois que a pessoa veio para Cristo Jesus, essa mudança que as pessoas podem dar ou darão testemunho dessa gloriosa mudança de vida quando a pessoa vem para Jesus. E a pergunta é possível ou impossível? Então a segunda pergunta ao amado e querido pastor Elias Dutra, vida cristã nesses dias que nós estamos vivendo, nessa atualidade, vida cristã, uma vida cristã verdadeira, é possível, pastor, ou é impossível? É possível. Conseguimos sim servir a Deus com fidelidade, servir a Deus, obedecer a palavra, obedecer ao Senhor Jesus. Tem condições. As lutas, pastor, nós sabemos que
são grandes, as dificuldades são grandes, mas uma coisa que a gente aprendemos, depois que nós conhecemos esse Jesus, experimentamos esse Jesus, não tem como deixar esse Jesus. Então é possível, você consegue, basta fazer o que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Que coisa. Eu costumo dizer assim: quem já experimentou Jesus, é possível, não consegue largar mais. Glória a Deus. Não consegue deixar mais desse Jesus, não. Então existe possibilidade, existe condições, é possível servir e obedecer a Deus e fazer a diferença nesses dias tão dificultosos que nós estamos vivendo nesses dias. A alegria, a paz que a pessoa sente, a força de Deus, a presença de Deus na vida da pessoa, não dá para se comparar absolutamente nada. Não dá para negociar, dizer assim, não, tem algo que se equipare a isso. Não. É muito esplendoroso, glorioso, maravilhoso. Alguém que é tocado por Deus, verdadeiramente encontrou Jesus e entregou a sua vida a Jesus, e Jesus prontamente aceitou e começou a capitanear a vida dessa pessoa. Então, pastor, é impossível essa pessoa voltar atrás, uma pessoa que teve um contato direto com Cristo. É difícil. Porque é o que o senhor falou, porque a pessoa já sabe, tem ciência que não vai encontrar essa felicidade, esse gozo, essa paz, esta força, essa esperança, essa alegria de viver com Cristo Jesus e saber que Cristo Jesus está com a pessoa apesar das dificuldades. E isso é inegociável, não tem nada que possa ser maior do que isso na vida da pessoa. Não tem como. Você que está nos acompanhando, já 2 perguntas foi já aí para o amado pastor Elias Dutra, e vem muito mais aí no nosso programa. O nosso desejo é que você possa se esforçar e compartilhar esse programa para que mais e mais vidas possam ter acesso a esse conteúdo e serem beneficiados pela palavra de Deus sendo aqui expressada pelos nossos convidados, que aqui nós com muita alegria convidamos e eles vêm aqui espontaneamente. Então você se inscreva no canal, você compartilhe essas mensagens, você também dê um joinha lá para que o YouTube entenda que você viu e que você tem a possibilidade também de abençoar outras vidas com este nosso programa Falando de Deus. Então nós vamos já agora para a terceira pergunta ao amado pastor Elias Dutra, e a terceira pergunta é: a igreja dos anos passados, pastor Elias, o senhor disse há quantos anos que o irmão se converteu? Há 32 anos. Há 32 anos. Então essa pergunta cabe muito bem para o amado pastor, pela experiência que o irmão tem. É um assunto que eu tenho certeza que o irmão domina muito deste assunto. A igreja dos anos passados, ela dava esse testemunho de vida cristã? Ela era possível para aquela igreja? Eles faziam, executavam? Como era, pastor? Pastor, a gente fica olhando, inclusive quando a gente fala, tem até o hino, né? A igrejinha velha, né? A igrejinha velha, aquela igrejinha de madeira. A gente sente muita saudade, né? Dos crentes do passado. Eu me lembro, né? Nessa época ainda eu era criança, né? E que a gente ia numa igreja, né? Ali na cidade de Pondaí, inclusive, pertinho daqui. E o testemunho dos cristãos era totalmente diferente. E inclusive, pastor, se a gente formos analisarmos, olharmos bem esse tempo que o senhor está falando, tempos atrás, quando se tratava de um crente, alguém falava, ali mora um crente. Alguém já falava, ó, não mexe com aquele crente, né? Respeita aquele crente. Aliás, né? Era um temor, era um respeito que eles tinham pelo cristão. Porque o testemunho dessa pessoa condizia com a mensagem que eles pregavam. Conduzia, é justamente isso daí. Justamente. Então eles falavam e cumpriam, né? Falavam e cumpriam. Eles viviam a palavra, viviam o verdadeiro evangelho. Então a gente vê que a igreja passada, a gente sente saudade, porque o que Deus fazia, né? Deus faz ainda grandes coisas, mas eu não sei, existe aí uma diferença, né? Desse tempo das igrejas do passado com a igreja de hoje. Porque na atualidade não dão liberdade para o Espírito agir. Justamente. E o interessante é que os pastores, os pregadores, né, eles falavam e a igreja já ficava naquela expectativa.
quando eles falavam, profetizavam, Deus usava numa revelação, em uma palavra, eles já ficavam tudo de olho aberto, vai acontecer, só esperava. Nunca havia dúvida. Não tinha dúvida, não existia dúvida. Era a palavra verdadeiramente do profeta. E eles falavam e Deus honrava mesmo. Então eu vejo que existe ainda, tem uma diferença, querendo ou não, tem essa diferença da igreja do passado com a igreja de hoje. Esse texto que nós usamos por base aqui no nosso tema hoje, o tema é testemunho de vida cristã. É possível ou impossível? E o texto que nós usamos no Evangelho de João, capítulo 5, versos 31 e 32, o próprio Jesus disse essa palavra que condiz com o que o Senhor está dizendo. E ali Jesus diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele estava dizendo, se eu agavar o toco e dizer que eu sou bom, que eu faço, que eu aconteço, esse testemunho não é verdadeiro. Mas no verso 32 diz, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então, um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus que dá testemunho de vida cristã, Deus honra ele onde quer que ele esteja. Esse é o verdadeiro testemunho, não precisa a pessoa agavar o toco. De forma alguma. E o Senhor disse que a igreja de anos passados, ela atuava de uma forma com mais fidelidade a Deus. Então aquela igreja não precisava se vangloriar, dizer que sabia, que fazia, que acontecia. Não. Deus fazia por intermédio deles. Esse era o testemunho. Realmente. O Senhor fez uma menção aqui, tinha uma casa lá e ali morava alguém que tomou a decisão correta de entregar a sua vida a Jesus, e aquela pessoa teve uma mudança de vida e prática, começou a viver a vida cristã, que é gloriosa a vida cristã. É maravilhoso. Gloriosa. E aquela pessoa, então, as pessoas davam testemunho, olha, não mexa com aquele lá, porque ali o negócio é sério, ali Deus honra aqueles irmãos, ali Deus abençoa eles. Se você precisar de um conselho, vá lá, mas não critique, né? Era dessa forma. Era dessa forma, era desse jeito. E hoje pode acontecer? Ah, pastor, eu vou falar para o senhor. Pode. Eu creio que sim, porque no meio da dificuldade que nós estamos vivendo, né, no meio evangélico, ainda tem pessoas que são fiéis. Glória a Deus. Tem pessoas que remanescentes. Remanescentes. Tem pessoas que são sinceros, tem pessoas ainda que trabalham com sinceridade, com honestidade, pessoas ainda que nós podemos realmente confiar. Glória a Deus. Verdade? Então o testemunho de vida cristã não é impossível. Hoje é ainda possível. É possível. Acontece, eu creio que ainda acontece. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Esse programa é abençoador de vida. Maravilha. Né? Boa prosa, né? Boa. Meu Deus do céu. Muito bom. E se deixar, a gente vai prolongando, vai falando e a coisa vai rendendo e Deus vai abençoando. Parece que quanto mais a gente vai falando, é aquilo que o senhor acabou de dizer. A boca, ela fala o que o coração está cheio. E o coração de cada um dos amados internautas está cheio do quê? Falar de Jesus. Qual é a tua prosa? É tão maravilhoso, é tão bom quando você se reúne para falar desse Jesus tão maravilhoso. É verdade, pastor? É coisa maravilhosa, né? Inexplicável. Inexplicável. Como Jesus é maravilhoso. Inexplicável. Que do grego quer dizer Jesus é maravilhoso, Jesus é inexplicável. Graças a Deus. Agora é a nossa quarta pergunta ao querido e amado pastor Elias Dutra. E essa daqui é uma pergunta tão importante. Eu tenho certeza que Deus vai usar grandemente o servo de Deus, pastor Elias Dutra, na resposta dessa pergunta, porque ela implica na nossa vida social, conjugal, pessoal, financeira, familiar e espiritual. E a pergunta é: os que dão esse testemunho de vida cristã hoje, pastor, quais são as vantagens que eles têm? Pastor, a vantagem, digamos assim, são muitas vantagens. Em primeiro lugar, o gozo, a alegria. A alegria de estar na presença do Senhor. Não tem dinheiro que paga. Inclusive, pastor, eu fico olhando muitas vezes, eu já citei isso daqui. Tem pessoas que têm tantas coisas financeiramente, materialmente, e trocaria tudo que ele tem a troco daquilo que nós temos. Glória a Deus. Que é esse Jesus tão maravilhoso, que é essa presença que tem em nossa vida, que é o Espírito Santo que faz aquilo que o senhor acabou de dizer agora há pouco. Não precisa o senhor chegar em determinados lugares e se identificar, dar um glória a Deus alto, vai precisar virar piroleta e falar em mistério para dizer eu sou crente, não.
Se o senhor tiver com uma camiseta de trabalho, uma calça de sapatão, aonde você chega e de repente alguém já olha e bate o olho e fala, ó, é servo de Deus. É aquilo que a mulher falou para o teu esposo. Eu vejo que aquele homem é um verdadeiro servo de Deus. Ele é um homem de Deus. Atitude. Então eu fico olhando, pastor, no meio desses anos que nós vivemos tão dificultosos, esses dias tão dificultosos, ainda tem condições de nós servirmos a Deus. E nós, de forma alguma, quero dizer para os ouvintes que estão aí nos assistindo, não deixe esse Jesus por nada. Porque por mais difícil que seja a tua vida, dificultoso, por mais que você esteja enfrentando problemas na tua vida, não deixe esse Jesus por nada. Você consegue servir, consegue obedecer e consegue seguir esse Jesus nesses dias que nós estamos vivendo. E aliás, é por isso que Deus te escolheu para fazer a diferença nesses dias que nós estamos vivendo sobre essa terra. E usufruir do beneplácito de Deus aqui na terra. Uma vida regrada de alegria, uma vida de alegria na família, uma vida de alegria com as pessoas, uma vida de alegria na comunhão com a igreja. Comunhão. Que coisa gloriosa. Não tem nada que paga, né, pastor? Maravilhosa. Não tem nada que paga isso. O senhor disse muito bem, com muita propriedade, por isso nós trouxemos o senhor aqui para falar desse assunto, porque o senhor domina esse assunto, a gente vê, este assunto de a pessoa nunca te viu, nunca tem um ditado popular que fala nem mais gordo, nem mais magro, nunca te viu. Mas a pessoa bate o olho, você chega no estabelecimento, você chega no local e a pessoa diz assim, posso lhe fazer uma pergunta? Já aconteceu muitas vezes. E aí a gente já fica, vem de novo, e vem mesmo. Aí a pessoa diz, você é crente? E aí a gente diz, pela infinita misericórdia de Deus, Ele me aceitou com meus erros, as minhas falhas, e decidiu mudar a minha vida. Isso é testemunho de vida cristã. Eu não preciso bater no peito e dizer que sou. Deus dá testemunho na minha vida. E a pergunta que é do nosso programa aqui temática, é possível ou impossível? É possível, sim. Realmente. Aliás, tudo é possível ao que crê. Bendito seja Deus. E é tremendo, viu, pastor? Que programa maravilhoso. Que pena que já estamos indo para o final. Mas antes de nós irmos para o final, receber a oração do servo de Deus, pastor Elias Dutra, nós vamos ainda receber a mensagem do pastor Elias. Sempre ao final do nosso programa, depois que são feitas as perguntas, nós sempre pedimos para que o nosso convidado deixe uma palavra de reflexão, uma palavra que possa incentivar os nossos queridos irmãos internados a se aproximar cada dia mais de Jesus, entregar a sua vida a Jesus, porque a mensagem do Evangelho é isso, né? É para a glorificação de Deus, realmente, para a santificação da igreja e para a salvação do perdido. Então talvez os nossos internautas tenham alguém aí que ainda não recebeu Jesus, ainda não se aproximou de Jesus ao ponto de viver o poder dar testemunho de tudo que nós já contamos aqui hoje. Verdade. Talvez hoje seja a oportunidade e o instrumento que Deus vai usar para falar com você. Pastor Elias Dutra da Silva, da cidade de Cafelândia, nosso pastor regional, ali do Ministério Itajobi, na região ali de Cafelândia. Pastor Elias Dutra, que mensagem o senhor deixa para os espectadores do Falando de Deus nesse nosso programa? Pastor Marcos, uma das coisas dentro da palavra do Senhor, onde que vai trazer para nós, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Ouvintes, não é somente ouvir, mas praticar. Aí Jesus vai dizer assim na tua palavra, todos aqueles que escutam estas minhas palavras e os praticas, é comparado ao homem que edificou a tua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não os pratica, é comparado ao homem que edificou a casa sobre a areia. E a fé, ela vem. E vem através do quê? De ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então o que eu deixo para os amados ouvintes, não fica somente em ouvir a palavra do Senhor. Pratica a palavra de Deus. Porque se você somente ouvir, a tua vida não vai mudar, não vai acontecer nada, pastor Marcos. Mas se ele ouvir e praticar a palavra, pode ter certeza que algo diferente vai acontecer na tua vida. Porque muitas vezes tem pessoas que vão à igreja, frequentam a igreja, ouvem a palavra e muitas vezes acaba murmurando, reclamando, falando mal, né? Porque eles vão na igreja para ouvir a palavra, e a palavra não é somente para ouvir, a palavra é para praticar. O que eu fiz?
né? Quando na minha conversão, que eu cheguei dentro da casa do Senhor, ouvi a palavra, o outro dia, no mesmo dia, eu fui praticar a palavra do Senhor. E é por isso que eu tive esse encontro tão maravilhoso com Jesus. É a mesma coisa, pastor Marcos. Alguém vai no médico, né? Ou na igreja, né? E chega lá e fala para os médicos dessa forma assim, ó: eu estou doente, né? Eu estou doente, eu precisava de tomar um medicamento. Qual é o mal das pessoas? Eles vão ao médico, chega lá o médico dá uma receita, eles vão na farmácia, compra esse remédio, né? E tomou o primeiro comprimido, o segundo, primeiro dia, o segundo dia, está na metade da cartela. Eles abandonam em cima da geladeira, lá no armário, deixa em cima do balcão, deixa lá no cestinho o medicamento e não toma mais. Por quê? Ele tomou 2 e já melhorou, mas o médico pediu para eles tomar 8 dias, 10 dias, até finalizar aquela cartela de remédio, de medicamento, ou tomar todos aquele medicamento. O mal de muitas pessoas, ouvintes, é que eles escutam uma palavra como essa, igual nós estamos falando de Jesus aqui nessa tarde. O primeiro dia começa a melhorar, o segundo da mesma forma, mas aí depois ele já abandona esse remédio que é tão maravilhoso, que é Jesus para a nossa vida. Vamos tomar eles todos os dias da nossa vida, vamos provar e tomar desse Jesus, servir esse Jesus todos os dias da nossa vida. Então não adianta você começar e parar, né? Toma até o final, ouve a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer totalmente na tua vida. E para mim finalizar aqui nessa tarde, eu quero deixar assim para vocês, ó, Mateus 11:28. Você que está cansado, principalmente alguém que anda cansado, porque o que nós deparamos todos os dias é alguém que já levanta cansado, mas não é o físico somente, mas já está cansado da vida conjugal, do casamento, pensando em se separar, ou às vezes quer ir embora de casa, pegar a mala, sair andando sem direção. Esse não é a melhor atitude que você tem para a tua vida, não é o melhor rumo que você tem que tomar. Ou alguém sempre fala dessa forma: eu acho que se eu colocar uma corda numa árvore, num pedaço de madeira, e se eu tirar a minha vida, eu acho que acaba o sofrimento. Não, de forma alguma. Ouve a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, e a palavra convidativa que Jesus fala é essa: vinde a mim, você que estáis cansado e oprimido, e eu vos te aliviarei. Eu te aliviarei. Eu falo pessoal: meu irmão, por que sofrer? Por que padecer? É tão simples. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará por ti. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Que pena que já está chegando ao final do nosso programa. É verdade, pastor Marcos. Que pena. Pastor Elia, muito obrigado. Que alegria ter o recebido aqui. Alegria minha, pastor. E a emoção, a presença de Deus tomou conta aqui desse estúdio. Eu duvido que você, ouvindo e dando crédito a essa palavra, duvido que você não sentiu aí também a graça e o poder de Deus atuante na sua vida. Eu duvido. Meu muito obrigado, pastor. Esteja aqui outras vezes. Amém, pastor. Eu que agradeço por essa oportunidade concedida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ter a honra também, esse prazer imenso de estar juntamente com vocês aqui, pastor Marcos, juntamente com o diretor Adenilson, que nos convidou para estar aqui nessa tarde maravilhosa. E eu confesso que por mim eu passaria o resto da tarde, a noite toda, falando desse Jesus tão maravilhoso, pastor Marcos. Falando de Deus. Falando de Deus é o programa, né? Falando de Deus, que coisa linda. Coisa maravilhosa. E pastor Eli estará orando em nosso favor já já. E eu reforço aqui, toda sexta-feira, não se esqueça, nós estamos aí no Facebook, na página Falando de Deus, no YouTube, programa Verdade Bíblica. E dentro do programa Verdade Bíblica, que está lá um símbolo VB, que são as iniciais, Verdade Bíblica, você entra lá e você vai ter todo o conteúdo dos 13 programas falando de Deus. Você vai ser abençoado em todos eles. Cada um dos nossos convidados foi usado por Deus de uma forma, de uma maneira, e hoje um programa mais que especial você acompanhou. Compartilhe, se inscreva, siga-nos nas redes sociais, passe para outras pessoas essa mensagem, para que Deus seja glorificado ainda mais por meio desse instrumento glorioso, desse programa Falando de Deus. Ora por nós, pastor. Ora por nós. Vamos orar. Oramos a Deus. Senhor Deus querido, Deus maravilhoso,
maravilhoso. Nós queremos agradecer, Senhor, por este momento, estas horas que nós estamos aqui, Senhor, falando do Teu nome. E eu quero te pedir também, Senhor Jesus, a Tua bênção para cada um, Senhor Deus, que irá ouvir, meu Deus, essa programação, Senhor Jesus. Deus, visita o lar, a casa de cada um, abençoando o pastor Marcos de uma forma gloriosa e toda a tua família. Para a glória do teu nome eu quero te agradecer, certo da tua resposta, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Deus vos abençoe grandemente, poderosamente, vitoriosamente, em nome de Cristo Jesus. Até no nosso próximo programa Falando de Deus, na próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Deus vos abençoe.